Em nome do menino Jesus, que humilde nasceu na noite de Natal. Amém. Onde Deus está? Essa é uma das perguntas mais antigas e mais atuais do coração humano. Muitas pessoas procuram Deus onde há sucesso visível, curas espetaculares, libertação imediata dos problemas, prosperidade terrena, emoções intensas, espetáculos visuais, experiências espirituais alternativas. Outros buscam Deus em discursos motivacionais, em líderes carismáticos ou em promessas de uma vida sem sofrimento. Mas a pergunta continua ecoando: onde Deus está? Será que Deus pode ser encontrado nestes lugares, nestas coisas que eu mencionei, onde muitas pessoas procuram a Deus hoje em dia? O Natal já passou. Parece que foi tudo tão rápido, não é verdade? Agora o foco já está no Réveillon, no Ano Novo. Mas e o Natal? O que sobrou do Natal? Onde você buscou a Deus neste Natal? Você o encontrou? Muitas pessoas vivem a ilusão de buscar Deus em tantos lugares diferentes. Nos enfeites, nos lindos enfeites de Natal, nas luzes piscantes, nos presentes, no Papai Noel, nos shoppings, nas ceias em família. Muito bom tudo isso. Mas muitas dessas pessoas se esquecem de buscar a Deus onde realmente Ele prometeu estar. Na igreja, no programa de Natal, no culto de Natal, na sua palavra. Deus não se esconde de ninguém. Mas supor que nós o encontraremos onde Ele nunca prometeu estar, isso é um tanto pretensioso. Ah, mas Deus não está em todo lugar? Ele não é onipresente? Com toda certeza. Deus está em todo lugar. Mas vocês acham justo uma pessoa esperar que Deus esteja com ela em todos os lugares, enquanto ela mesma não faz o mínimo esforço para estar ali no lugar onde Deus prometeu abençoá-la, como por exemplo a igreja? Vocês acham aceitável alguém esperar que Deus esteja com ela em todas as situações, enquanto ela mesma não faz uso dos meios que o próprio Deus deixou para consolá-la, para fortalecê-la, como a sua palavra, o batismo, a Santa Ceia? É claro que Deus está em todos os lugares, em todos os momentos e em todas as situações. Porém, desprezar ou negligenciar aqueles lugares e os meios pelos quais Deus promete nos abençoar pode trazer consequências terríveis. Deus não rejeita ninguém, mas são as pessoas que muitas vezes rejeitam a Deus quando não o buscam onde Ele realmente pode ser encontrado. Mas onde afinal Deus está? Onde podemos encontrá-lo? Onde Ele prometeu estar? E o texto de Mateus, capítulo 2, versículos 13 até o 23, nos confronta exatamente com essas perguntas. E o surpreendente é que as respostas que o texto nos dá, elas não necessariamente seguem a lógica humana. O texto ele nos apresenta uma cena desconcertante. O Filho do Deus Todo-Poderoso, o Messias prometido, que é Deus igual ao Pai, o ser humano mais importante que já pisou sobre a face da terra, ele não aparece como um rei todo-poderoso, como alguém de imponência e grande importância, mas como uma frágil criança, deitado numa manjedoura, em meio aos animais, uma criança totalmente dependente dos cuidados de seres humanos, Maria e José. E como se isso já não fosse o bastante, essa criança precisa fugir ainda na infância, no meio da noite, para salvar a própria vida. Onde está Deus nessa história? Será que esse menino de fato é Deus? Como diz o autor da carta aos Hebreus, aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Mas de repente ele precisa ser sustentado nos braços de um pai adotivo.
Aquele que veio trazer vida ao mundo precisa escapar de um rei sanguinário que espalha a morte e o terror. Isso não faz sentido para a lógica humana. Mas é justamente esse o ponto. Desde o início, Deus se revela de forma contrária às expectativas humanas. Numa criança deitada em manjedoura, num refugiado que foge da violência, num homem simples de uma cidade insignificante como Nazaré, num mestre que acolhe pecadores, prostitutas, publicanos e finalmente em um condenado pregado numa cruz. A conclusão ela é óbvia. Se nós procurarmos Deus apenas onde há poder, sucesso, ostentação, estética, glória visível, nós não o encontraremos, porque Deus escolheu se revelar de outra forma. Quando o anjo anunciou o nascimento de Jesus, ele deixou bem claro qual seria a sua missão. Ele veio para salvar o seu povo dos pecados deles. E salvar do pecado não significava conquistar palácios, evitar sofrimento, construir uma reputação de fama e sucesso, mas significava carregar sobre si o peso da culpa do mundo inteiro. A fuga para o Egito, ela já apontava para o caminho que Jesus seguiria. Rejeição em vez de aplausos, perseguição em vez de reconhecimento, a cruz em vez de um trono. A lógica humana diria que isso é fracasso, mas as Sagradas Escrituras nos dizem que isso é salvação. João, no primeiro capítulo do seu Evangelho, ele nos diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." É claro que Jesus revelou essa glória através dos milagres, através das curas, através do ensino com autoridade. Mas o ápice dessa revelação gloriosa de Deus novamente extrapola a lógica humana. Porque o ápice dessa revelação gloriosa de Deus acontece justamente na morte voluntária do Filho de Deus numa cruz. Na cruz, onde tudo parecia perdido, Deus estava agindo de forma decisiva em favor de toda a humanidade. Ali onde só havia injustiça, vergonha, morte, Deus reconciliava o mundo consigo mesmo. A palavra de Deus aponta para a cruz desde o início. Ela exclui qualquer glória terrena, qualquer mérito humano. Deus muitas vezes está onde nós talvez não gostaríamos que Ele estivesse. Mas que bom que Ele está naqueles lugares, naqueles momentos e naquelas situações em que talvez nós achamos que Deus não pode estar presente. Porque se os momentos difíceis já não são fáceis na companhia de Deus, imagine sem a presença de Deus. Esse texto de Mateus, ele nos apresenta um contraste muito claro entre a teologia da glória e a teologia da cruz. A teologia da glória, ela diz: Deus está onde há sucesso, onde há glamour, prosperidade, força, vitória visível, crescimento impressionante. Mas a teologia da cruz, que é a teologia das Sagradas Escrituras, ela nos diz: Deus está ali onde Ele prometeu estar. Mesmo que isso pareça fraco, mesmo que isso pareça escandaloso ou insignificante aos olhos humanos. A teologia da glória busca Deus a partir das expectativas humanas. Mas a teologia da cruz encontra Deus onde Ele se deu a conhecer, no Cristo crucificado. Como diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para uns, loucura para outros. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, se nós aprendemos algo com esse texto de Mateus, é que devemos buscar a Deus ali onde Ele prometeu estar. Não onde a razão, não onde os nossos desejos imaginam que Ele deveria estar. E onde, afinal, Ele prometeu estar? Deus promete estar na sua palavra. Palavra que anuncia o Cristo crucificado e ressuscitado para a nossa salvação.
Deus, Ele promete estar no santo batismo, onde Ele nos une à morte e ressurreição de Jesus Cristo, tornando-nos seus filhos e herdeiros da vida eterna. Ele também prometeu estar na Santa Ceia, onde nos é oferecido o verdadeiro corpo e sangue de Cristo para o perdão dos pecados e fortalecimento da fé. Esses são os meios que o próprio Deus nos deixou, nos quais Ele promete estar presente, atuando ativamente para nos conceder as suas bênçãos e eterna salvação. Deus está presente em todas as igrejas sérias, igrejas que zelam pelo fiel ensino das Sagradas Escrituras, que administram os santos sacramentos conforme a ordem do próprio Cristo. Aos olhos humanos isso pode parecer simples demais, quem sabe até sem graça, quem sabe insignificante, mas é ali que Deus age poderosamente para nos perdoar e nos salvar. Talvez essas igrejas não tenham brilho, espetáculo, revelações, curas, libertações, apelo emocional, motivacional, talvez não exista nada disso. Mas Deus está lá, onde a palavra é anunciada fielmente, onde os sacramentos são administrados conforme a ordem de Cristo. Ali está Deus agindo poderosamente para a nossa salvação. E talvez tudo isso faça sentido para vocês. Mas talvez por algum motivo você está passando por algum momento difícil na vida. Algo que talvez não faça sentido para você nesse momento. Dor, perda, conflitos, doença, angústia, medo. E talvez diante disso você esteja se perguntando, mas onde Deus está em meio a tudo isso? E novamente esse texto nos traz consolo. Porque esse texto nos mostra que Deus não está ausente na hora do sofrimento. Deus conhece o exílio. Deus conhece a ameaça. Ele conhece o choro daquelas mães de Belém que perderam os seus meninos através das mãos de um rei tirano e cruel. Ele conhece também a sua dor, a minha dor, a nossa angústia, a nossa dificuldade, a nossa inquietação, porque nada passa despercebido aos olhos de Deus. E que bom que Ele está conosco, até mesmo nesses momentos, até mesmo nas horas mais difíceis. Aquilo que para nós talvez pareça o caos, a ausência de Deus, pode na verdade ser uma provação que fortalecerá a nossa fé. Afinal, assim como o ouro é purificado pelo fogo, também a nossa fé é purificada por meio do fogo das provações. Dessa forma, nós nos desapegamos de todas as falsas seguranças. E quantas falsas seguranças existem nos dias de hoje? Mas as provações nos fazem colocá-las de lado e nos ensinam a confiar em Deus e na sua promessa. Um Deus que amorosamente nos diz: eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Deus estava com aquele menino que fugia para o Egito. Deus está com você hoje. O Evangelho não é a ausência do sofrimento, mas no fato de que o Filho de Deus entra nele. O Filho de Deus torna-se participante do sofrimento humano. O próprio Jesus não é poupado da ameaça, mas Ele mesmo assume a maior das ameaças, a condenação, a nossa condenação. O Pai preserva o seu Filho por um momento das mãos do cruel Herodes, não para que ele tenha sucesso, fama, vida confortável, glória terrena, mas para que mais tarde ele pudesse cumprir a sua missão redentora. Deus guarda o seu Filho das garras cruéis de Herodes para que no tempo certo ele seja entregue voluntariamente por amor de todos nós. E tudo isso nos mostra que desde o início o próprio Deus sofre junto dos seus. Ele não apenas assiste de longe, mas ele encarna a dor e o sofrimento humano. E por fim, esse texto também nos traz um alerta bem importante. É perigoso buscar a Deus onde nós achamos que Ele possa estar, ou onde as pessoas dizem que Ele está. Por melhor que alguém possa se sentir em determinados lugares, talvez a pessoa até tenha a sensação de ter uma experiência como divino,
mas é necessário cautela e muito, muito cuidado. Porque as nossas emoções, os nossos desejos, os nossos sentimentos, eles podem ser altamente traiçoeiros e enganosos. Porque eles estão contaminados pelo pecado. Jeremias já advertia: enganoso é o coração humano. Nem tudo aquilo que sentimos e desejamos ou achamos espiritual vem de Deus. E há caminhos que podem até parecer certos, inofensivos, agradáveis, mas são caminhos que podem conduzir para a morte eterna. Deus não está onde o Evangelho é substituído por promessas de sucesso, onde a cruz é trocada pelo triunfalismo, onde o arrependimento dá lugar à autoajuda, onde o culto vira um espetáculo, onde Cristo é substituído pelo desempenho humano. Por mais chocantes que essas coisas possam ser, Deus não está sendo anunciado conforme a sua palavra. Por isso, o alerta fica. Jamais devemos buscar a Deus dentro de nós mesmos. Nós não o encontraremos. Jamais devemos buscar a Deus em experiências que prometem inúmeras coisas que Deus nunca prometeu. Mas devemos buscá-lo ali onde Ele mesmo prometeu estar. Mas onde, afinal, Deus está? Ele está muitas vezes onde ninguém poderia imaginar. Como vimos, numa criança frágil, deitada em manjedoura, num refugiado ameaçado, num homem crucificado, num livro que para muitas pessoas pode ser um livro como tantos outros. Ele está aqui. Ele está nas águas do batismo, no pão e no vinho da Santa Ceia, numa igreja que proclama fielmente a Cristo. E a mensagem que fica é clara: busquem a Deus onde Ele realmente está, não onde vocês gostariam que Ele estivesse. Consolem-se na certeza de que mesmo nas adversidades Deus está com vocês, agindo para a nossa salvação. Deus é fiel em tudo aquilo que promete. Ele acolhe todos os seus filhos que o buscam ali onde ele pode ser encontrado. Paulo diz palavras muito bonitas também na epístola do dia de hoje. Conforme Gálatas capítulo 4, versículos 4 a 7, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro de Deus. Sim, aquele menino que nasceu na noite em Belém, humilde em meio aos animais, este nos tornou filhos de Deus novamente. Nos tornou herdeiros da salvação eterna. O mesmo Cristo que foi chamado do Egito é aquele que nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Onde Deus está? Deus está onde Cristo está. E quem está com Cristo pela fé está com Deus. Porque só Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Essa é a verdade que dá sentido e dá significado ao Natal. Para muitos o Natal já passou. Foi apenas mais um feriado, mais uma festa mundana como qualquer outra, com luzes, presentes, festas, confraternizações. Logo vem o Réveillon, o Ano Novo, e nem se lembrarão mais do Natal, porque nem celebraram o verdadeiro Natal. Mas para nós que conhecemos o verdadeiro sentido do Natal, o Natal não terminou e não terminará. Porque o menino que nasceu naquela noite de Natal dá sentido a toda a nossa existência. Como já disse Paulo aos atenienses, nele vivemos, nos movemos e existimos. Por isso, Feliz Natal. Feliz Natal hoje, Feliz Natal amanhã, no Réveillon, no Ano Novo e ao longo de todo o ano de 2026. Feliz Natal e que possamos sempre buscar a Deus ali onde Ele prometeu estar. E quem o busca onde Ele prometeu estar, certamente o encontrará. Amém.